Agora vamos falar um pouco sobre o campo gravitacional e voltar a falar sobre a aceleração da gravidade, que sempre esteve tão presente nos nossos estudos. Se estamos falando do campo gravitacional, estamos dizendo que naquela determinada região que eu estou estudando, está havendo a influência da gravidade, de modo que esta gravidade pode influenciar outros corpos. Isso nos dá, como a gente estudou um pouco antes, a ideia de uma manifestação, por exemplo, através de uma força à distância. De modo bem simplificado, eu vou dizer então que o campo poderia ser uma intermediação entre a força e o objeto que está sofrendo essa força. Eu acho que já dá para ter uma boa ideia do que viria a ser um campo, sem entrar em grandes detalhes. Agora, trazendo aqui para o nosso contexto, vamos falar sobre a Terra. A Terra, né? Então ela vai gerar essa influência ao seu redor, que a gente chama de campo gravitacional. Mas agora falando que este campo pode provocar uma força atrativa num corpo que está perto da Terra, por exemplo, o que nós podemos dizer é o seguinte: quando se estuda a dinâmica, vimos que a Terra não é um referencial inercial de fato, por ela ter rotação. Se tem rotação, tem uma aceleração centrípeta associada. Mas como vimos lá naquele vídeo da dinâmica, quem não viu, por favor, dá uma olhada de volta para vocês relembrarem, essa aceleração centrípeta é muito pequena, de modo que eu posso considerar a Terra como aproximadamente um bom referencial inicial. Nessas circunstâncias, eu posso dizer o seguinte: se eu colocar uma balança, né, para pesar algum objeto, para medir a sua massa, né, o que eu vou estar fazendo é equilibrando a força elástica da balança, da mola, com a força gravitacional. Mas por causa do efeito desta rotação da Terra, isso não seria exatamente igual à força gravitacional. Mas se eu desconsiderar esta contribuição da aceleração, eu posso dizer que o peso é igual à força gravitacional. Tendo isso em mente, né, então nós podemos escrever, né, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A força gravitacional, né, dada pela lei da gravitação universal, é G, produto das massas, Emão e Eminho, onde Emão e Eminho são justamente aqui as massas. Por exemplo, vou pegar aqui que essa massa é do nosso planeta, Terra, e Eminho é de um corpo que está a uma altura H, tá? Que este raio R é o raio do nosso planeta. E a distância do centro do nosso planeta até onde está o objeto seria então a soma dessas duas distâncias, R mais H. Então, colocando aqui, nós teríamos que a distância do centro da Terra até esse ponto é então R mais H elevado ao quadrado. Aí, olha que interessante. Veja que o resultado que eu estou procurando não depende da massa desse objeto que está sofrendo a influência. Ou seja, ela vai ser eliminada e o que sobra aqui é a influência, que eu chamo então do campo gravitacional. Então, este G aqui, eu posso interpretá-lo, né, como sendo a influência gerada pelo planeta Terra sobre qualquer corpo, de qualquer massa, que esteja nessa região de influência, né, que eu estou considerando. Então, vou destacar aqui a nossa expressão. Então, como eu posso interpretar esse resultado? Você vê que nessa expressão não aparece a massa do objeto que está sendo influenciado, mas somente a massa do corpo que gera esta influência. Esta influência é o campo gravitacional. Note também que
Este campo gravitacional depende da massa desse corpo, ou seja, quanto maior a massa, maior esta influência. E varia com a altura, ou seja, quanto, né, maior, né, for esta altura, né, menor será esta influência. Então, note que esta influência varia com a distância. Quanto mais longe você estiver, menos você sentirá a presença, a influência desse campo gravitacional. Então, uma coisa importante é que este valor aqui é justamente o valor, nos dá o valor da aceleração da gravidade, que a gente tanto usa, né? Então, com essa expressão, eu posso calcular a aceleração da gravidade de um determinado planeta, de um astro, de uma estrela. Mas o que acontece quando nós consideramos que estamos muito próximos da superfície ou na superfície? Considerando próximos da superfície, vamos fazer o seguinte. Então, colocando aqui numa situação em que estivermos bem próximos aqui da superfície, por exemplo, um pontinho aqui, então, próximo da superfície do nosso planeta, nós temos que este H que aparece nessa equação é muito menor do que o raio do nosso planeta. Claro, né? Então, vejo que H é muito menor do que R. De modo que eu posso, né, considerar o seguinte. Pegando essa expressão, vou colocar aqui H igual a Gm sobre R mais H ao quadrado. Eu posso colocar esse R em evidência. Então, nós teremos Gm R ao quadrado. E aqui, se eu colocar no R em evidência, vai ficar 1 mais H sobre R. Tudo isso ao quadrado. Então, vejamos. Se H é muito menor do que R, H sobre R é muito menor do que 1. Isso implica, né, que H sobre R é muito menor do que 1. De modo que eu posso, enfim, escrever o nosso G nestas condições como sendo simplesmente Gm sobre o raio do nosso planeta ao quadrado. Vamos agora estudar algumas características do movimento orbital. A gente já tem uma boa ideia do que se trata, a gente vai explorar alguns outros aspectos. Para isso, vamos considerar, por exemplo, o nosso planeta Terra. Novamente, né? Ele tem um raio R maiúsculo e orbitando, né, ao seu redor, nós temos um corpo eminho, que pode ser um satélite. Ele está a uma distância da superfície da Terra, eu vou chamar aqui de uma distância h. E é claro, essa distância do centro da Terra até este corpo que está orbitando, essa distância r, que claramente, né, como nós vimos no exemplo anterior, r é o raio mais h. Como sabemos, nesse movimento, a força gravitacional é a força responsável pelo movimento centrípeta. Tá? Então, é igual a mv ao quadrado, vai ser a velocidade, né, deste corpo que está orbitando, dividido por r. Substituindo a expressão da força gravitacional, aqui nós temos então G, produto das massas dos corpos, dividido pela distância ao quadrado.
Repetindo aqui, vai ficar então m ao quadrado sobre r. Nós podemos cancelar este quadrado com este r e novamente tirar aqui as massas. Aí eu vejo então que a velocidade desse corpo será g m sobre r, tirando a raiz quadrada, né? Vai ficar gm sobre r. Agora, eu sei que r é rão mais h, né? Lembrando, né, que r é rão mais h. De modo que não necessariamente eu estou considerando esta aproximação de que essa distância seja desprezível. Enfim, este resultado nos dá a velocidade orbital do corpo que está orbitando em torno do nosso planeta. E como eu disse, pode ser um satélite. Repare bem que esta velocidade só vai depender da massa do corpo que está sendo orbitado e da distância do centro deste corpo até o objeto. Se este corpo tem velocidade, e é claro, tem massa, eu posso associar essas duas grandezas físicas à sua energia cinética. Então, eu posso calcular a energia cinética desse corpo. Então, escrevendo aqui a energia cinética, vimos que a energia cinética é uma grandeza física relacionada à massa e à velocidade do corpo, que é simplesmente meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, substituindo a velocidade ao quadrado, é o que está dentro dessa raiz quadrada. Então, teremos meio de m gm sobre r. Organizando melhor esses termos agora, nós conseguimos encontrar a seguinte expressão. A energia cinética será G emão vezes eminho dividido por 2R. Uma coisa interessante nessa expressão é que eu posso obter a energia cinética agora, relacioná-la a partir da distância do objeto até o centro da Terra. Isso é bem legal, né? Relacionar a energia cinética com a posição do objeto. É interessante agora discutir uma curiosidade sobre o movimento orbital. Você já se perguntou por que a Lua não cai na Terra? A Lua, como a gente sabe, orbita em torno do nosso planeta. Na verdade, vou dizer para vocês, a resposta é que a Lua sempre está caindo. Só que ela tem uma velocidade suficiente, que é esta velocidade orbital, de modo que ela consiga, ao mesmo tempo que está caindo, escapar dessa queda e assim continuar orbitando em torno do planeta. Outra questão interessante é a de um astronauta numa base espacial. Quando você vê aqueles filmes ou vê aqueles vídeos, você pensa que aquele cara não está sofrendo da ação da gravidade. Você já deve ter ouvido falar que um astronauta dentro de uma nave está sem gravidade lá dentro. Por isso que ele está flutuando. Mas isso está errado. Esta aparência de flutuação, essa sensação que o astronauta sente de estar mais leve, podendo voar livremente dentro desta espaçonave, é porque tanto ele quanto a espaçonave estão em perpétuo movimento de queda, assim como a Lua em torno da Terra.
é a mesma situação de pessoas caindo em queda livre juntamente com um avião e também se você estivesse caindo em queda livre juntamente com um elevador. Esta sensação de não sentir a gravidade é o que nós chamamos de imponderabilidade. Esta imponderabilidade é a sensação que um astronauta tem quando ele está livremente se movendo dentro dessa espaçonave, como se não tivesse a ação da força gravitacional. Mas, como eu disse, é justamente pela queda que ele está tendo, pelo movimento em torno do planeta, é que ele tem essa sensação.